Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das estruturas mais geniais e, ao mesmo tempo, complexas do corpo humano. O plexo braquial. Parece até nome de feitiçaria, né? Totalmente. Mas assim, a melhor forma de pensar nele é como a fiação principal. Sabe, a central elétrica que liga o pescoço ao ombro, ao braço e vai até a pontinha dos dedos. Exato. É o que permite tudo, desde levantar um peso até sentir um toque leve. E o nosso material de hoje é basicamente um guia focado nessa anatomia fundamental. A nossa missão aqui é seguir esse mapa, começando bem na origem, nas raízes nervosas, para entender como elas se organizam e formam os primeiros grandes cabos, que são os troncos. Ok, vamos lá. Vamos decifrar essa fiação. E é um mapa, assim, crucial, não é só anatomia para decorar para a prova, né? Não mesmo. Entender esse caminho é a base de tudo na prática. É o que permite a um médico descobrir, por exemplo, por que um atleta perdeu a força no ombro, ou por que alguém sente aquele formigamento nos dedos. Uhum. Cada fio nesse emaranhado tem uma função. Se a gente não conhece o mapa desde o comecinho, fica impossível achar a origem de um problema. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo. A primeira peça do quebra-cabeça que o material nos dá é de onde vêm os fios que iniciam tudo. Quais são, de fato, as raízes nervosas que formam o plexo braquial? Então, a configuração clássica, aquela que a gente aprende na faculdade e que serve de base para tudo, ela envolve 5 raízes nervosas. 5. Elas vêm dos nervos espinhais de C5, C6, C7, C8 e T1. Ou seja, as 5 últimas raízes da região cervical e a primeira da torácica. C5 a T1. Parece simples, né? 5 pontos de partida. Mas o material já aponta que a biologia adora uma variação. Ah, com certeza. Nem todo mundo segue esse padrão à risca. E é aí que a coisa fica interessante. Exatamente. E o que é fascinante aqui é como essas variações podem mudar completamente o jogo na prática clínica. O padrão C5T1, ele é o de, sei lá, cerca de 80% da população. A grande maioria. A grande maioria. Mas os outros 20% se dividem em 2 grupos. Em uns 10% a gente tem o que chamamos de plexo pré-fixado. Pré-fixado, o nome já dá uma dica, né? Já, a fiação começa antes, mais para cima. Então ele tem uma contribuição importante da raiz de C4 e a formação acaba sendo de C4 a C8. Nossa, e o que isso significa na prática? Imagina um cirurgião operando um pescoço, esperando o padrão, e de repente encontra um nervo de C4 mergulhando ali no plexo. Muda tudo. Muda os marcos anatômicos, certo? Muda completamente. Pode significar que um nervo que ele não esperava que estivesse em risco, na verdade está, e o oposto também acontece. O pós-fixado. Isso. Nos outros 10%, temos o plexo pós-fixado, que começa depois, ou seja, mais para baixo. A contribuição vai de C6 até T2. Ah, então T2 entra na jogada. Exato. Nesses casos, a primeira raiz torácica, T1, tem uma participação ainda maior e a segunda, T2, entra na história. Imagina o desafio para diagnosticar uma lesão sem saber qual é a anatomia daquela pessoa específica. É, faz sentido. Então, embora a gente precise conhecer essas variações para o dia a dia, para os estudos, a regra de ouro é focar no padrão C5T1. Sem a menor dúvida, é a nossa referência. Toda a nossa compreensão sobre quais músculos cada parte do plexo controla se baseia nesse modelo. Então, para qualquer prova, para qualquer discussão clínica, esse é o conhecimento fundamental. Ok. Agora vem um ponto que o material destaca como uma daquelas pegadinhas clássicas de anatomia, mas que tem uma lógica. A gente já sabe quais são as raízes, mas como elas saem da coluna? Especificamente na região do pescoço, a raiz nervosa sai por cima ou por baixo da vértebra que tem o mesmo número? Essa é a pergunta de $1 milhão em qualquer prova de anatomia. Sempre cai. Sempre. E a regra para a coluna cervical, de C1 até C7, é única. A raiz nervosa sai por cima da vértebra correspondente. Por cima. Então a raiz C5 sai por cima da vértebra C5. A raiz C6 sai por cima da vértebra C6. E assim por diante. Exato. E o material nos dá um exemplo clínico perfeito para isso ficar bem claro. Pensa numa hérnia de disco ou um desgaste ósseo, uma espondilose que acontece no espaço entre as vértebras C3 e C4. Certo.
entre C3 e C4. O disco desgastado ou a hérnia vai comprimir o nervo que está saindo por aquele buraco, o forame intervertebral. Qual nervo é esse? Seguindo a regra, Seguindo a regra, é o nervo que corresponde à vértebra de baixo. A hérnia entre C3 e C4 vai pegar a raiz C4, que está saindo justamente ali. isso é um pulo do gato. A regra é que o nervo sai por cima da sua vértebra, mas a lesão entre duas vértebras acaba afetando o nervo que tem o número da vértebra de baixo. É isso. É uma consequência direta da regra. Perfeito. Você resumiu a lógica clínica. E essa regra nos leva direto a um paradoxo que confunde todo estudante de medicina. Já sei qual é. Porque nós temos 8 nervos cervicais, de C1 a C8, mas só 7 vértebras cervicais. De onde vem esse 8º nervo? Eu lembro de quebrar a cabeça com isso. Se a raiz C7 sai por cima da vértebra C7, onde o C8 se encaixa? Não existe uma vértebra C8. E a resposta está justamente nessa transição. A regra, por cima, vale até C7. Então, a raiz C7 sai por cima da vértebra C7. Só que aí, a coluna cervical acaba. A próxima já é a T1. Exato, a próxima vértebra já é a primeira torácica, T1. No espaço que fica abaixo da vértebra C7, mas antes da T1, sai mais um nervo. Para não quebrar a sequência, ele foi nomeado C8. Ele é o único que não tem uma vértebra com seu número. É a famosa exceção que confirma a regra. Peraí, se C8 sai abaixo de C7 e a próxima vértebra é a T1, o que acontece com a raiz T1? Ela segue a regra da cervical ou começa uma regra nova? Aí é que a coisa vira. A partir de T1, para toda a coluna torácica e lombar, a regra se inverte. Inverte? Inverte. As raízes nervosas passam a sair por baixo da vértebra de mesmo número. Então, a raiz T1 sai por baixo da vértebra T1, a L1 sai por baixo da vértebra L1 e assim por diante. Uau! Então, essa região de transição entre C7 e T1 é uma zona de mudança de regras. Isso significa que uma hérnia de disco bem nesse limite, É a mais confusa. entre C7 e T1, é a mais traiçoeira para diagnosticar, porque você tem duas lógicas diferentes se encontrando ali. Exatamente. Uma hérnia entre C7 e T1 vai comprimir a raiz C8, que está saindo por ali. Mas, assim, 1 milímetro para baixo, uma hérnia entre T1 e T2 já comprimiria a raiz T1. Nossa. Dominar essa transição é fundamental. É o tipo de detalhe que separa quem realmente entende a anatomia de quem só decorou, sabe? Eu lembro que na faculdade, a história do nervo C8 era a pergunta que derrubava metade da turma. Imagino. Parece um detalhe bobo, mas entender essa exceção é a prova de que você realmente entendeu a lógica da coluna. Fica muito claro que dominar esses conceitos é o que faz a diferença na hora de resolver um caso clínico ou mesmo uma questão de prova. É preciso muita prática, muita revisão para essa lógica se tornar intuitiva. Com certeza. É um conhecimento que precisa ser testado e aplicado várias vezes para ser fixado de verdade. E por falar em prática e revisão, para quem está nessa jornada de estudos, ter a ferramenta certa faz toda a diferença. Por isso, para quem é estudante e busca essa preparação sólida, vale a pena conhecer uma ferramenta. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, voltando à nossa fiação. Agora a gente já entendeu de onde vêm as raízes, C5 a T1, e a lógica de como elas saem da coluna. Mas elas não seguem como 5 fios separados até a mão, né? Não, de jeito nenhum. O material diz que a organização do plexo é como uma árvore, ou talvez como rios que se encontram. Qual é o próximo passo dessa organização? O próximo passo é a união. A natureza é muito eficiente, né? Em vez de manter 5 caminhos separados, o corpo os agrupa para formar cabos maiores e mais robustos. Os troncos. Os troncos.
E essa fusão segue um padrão muito elegante e constante. E como funciona essa fusão? É bem lógico. As duas raízes de cima, C5 e C6, se unem para formar o tronco superior. C5 e C6, ok. A raiz do meio, C7, que é bem robusta, ela segue o caminho dela sozinha por um tempo. Sozinha. Sozinha. Formando o tronco médio. E as duas raízes de baixo, C8 e T1, se juntam para dar origem ao tronco inferior. Então, de 5 raízes, a gente passa para 3 troncos. É um sistema que vai se afunilando. Superior, médio e inferior. Ok, agora que temos esses 3 grandes cabos formados, isso tudo não está flutuando no vácuo, certo? Certo. Onde exatamente essa fiação toda fica localizada no pescoço? É algo superficial ou está mais escondido? Está bem escondido e protegido. O material deixa muito claro que toda essa estrutura inicial do plexo braquial, as raízes e os troncos, se localiza no que a gente chama de triângulo posterior do pescoço. Triângulo posterior. Lembro das aulas de anatomia, essa é uma região delimitada por músculos importantes, como o trapézio e o esternocleidomastoide. Exatamente. Então, o plexo passa por ali, protegido por essa musculatura toda. Isso. Ele fica profundo ao esternocleidomastóideo, aquele músculo grande que a gente vê saltar quando vira o pescoço de lado. Mas a localização fica ainda mais precisa. O material destaca um detalhe final e crucial. Esses 3 troncos não estão só jogados no triângulo posterior. Eles precisam passar por um corredor muito específico, uma fenda entre 2 músculos. Um corredor muscular. Faz sentido, para dar ainda mais proteção e um caminho definido. Imagine que sejam músculos fortes do pescoço, talvez. Você está no caminho certo pensando na função de proteção, mas o corredor é formado por músculos mais profundos que se ligam diretamente às vértebras. Ah, ok. São os músculos escalenos. Especificamente, os 3 troncos do plexo braquial passam elegantemente no espaço entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Ah, então esse corredor entre os escalenos é um ponto de vulnerabilidade natural, é um gargalo. Exatamente. Qualquer inflamação, tensão excessiva ou até uma variação anatômica nesses músculos vira uma armadilha para os nervos do braço inteiro. É exatamente isso. Esse corredor é um ponto anatômico crítico. É a base para uma condição relativamente comum chamada síndrome do desfiladeiro torácico. Sim. Onde a compressão desses nervos entre os escalenos pode causar dor, formigamento, fraqueza em todo o braço. Entender essa relação íntima entre músculo e nervo é o que permite diagnosticar a síndrome. O problema não está no braço, está lá em cima, no pescoço. Entendi. O caminho é muito preciso e qualquer obstáculo nele tem consequências lá na frente. Então, vamos só traçar a rota que a gente percorreu até agora? Vamos lá. Começamos com as 5 raízes, C5 a T1, que saem da coluna cervical seguindo aquela regra peculiar de emergir por cima da vértebra, com a exceção do C8 que cria a transição. Essas raízes se encontram no triângulo posterior do pescoço, onde se unem para formar 3 troncos, o superior, o médio e o inferior. E esses 3 troncos começam a sua jornada para o braço, passando por esse corredor estreito e crítico entre os músculos escalenos anterior e médio. É um projeto de engenharia impressionante e muito lógico. Sim. Cada etapa tem uma razão de ser, seja para agrupar fibras com funções parecidas ou para proteger a estrutura ao longo de seu trajeto. Analisando tudo o que a gente viu, os grandes aha-momentos para mim foram 3. Primeiro, a regra de ouro da saída dos nervos cervicais, o por cima, e como a lesão entre 2 vértebras afeta o nervo de baixo. Ponto-chave. Segundo, o paradoxo do nervo C8, que não é um mistério, mas uma consequência lógica da mudança de regras na transição. E por fim, essa imagem do corredor dos escalenos como um ponto de estrangulamento que explica tantos sintomas no braço e na mão. Perfeito. E se a gente conectar isso a um quadro maior, percebemos que este é apenas o começo da jornada. O material que a gente analisou hoje foi sobre a fundação, né? Raízes e troncos. A base de tudo. Torna ainda mais complexo e fascinante.
Esses 3 troncos vão se dividir, depois se reagrupar em fascículos, para finalmente dar origem aos grandes nervos que a gente conhece no braço: o mediano, o ulnar, o radial. Ah, sim. Entender essa fundação é como aprender o alfabeto. Sem ele, é impossível ler as palavras e as frases que são as funções complexas da mão. É a chave para rastrear um problema desde sua origem na coluna até a ponta dos dedos. Isso nos leva a um pensamento final para expandir o que a gente viu. O material focou na origem, em como os fios são agrupados. Isso me faz pensar de forma mais funcional. Como seria na prática? Exato. Como uma lesão bem específica no tronco superior, que vem de C5 e C6, se manifestaria no paciente, provavelmente com dificuldade para levantar o braço e dobrar o cotovelo. E como isso seria diferente de uma lesão no tronco inferior, de C8 e T1, que provavelmente deixaria a mão da pessoa fraca, com dificuldade para segurar objetos. São apresentações clínicas completamente distintas. Pois é. Refletir sobre esses caminhos nos mostram o corpo não como partes isoladas, mas como um sistema incrivelmente interligado, lógico e, acima de tudo, que pode ser decifrado se a gente conhecer